Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa semanal, o Pergunte ao Vini. Nosso quadro de perguntas em que vocês me mandam suas dúvidas, pedem minhas opiniões sobre determinados assuntos e eu então seleciono algumas e trago aqui nos vídeos de sábado. Antes, aviso já, se você quiser que eu leia a sua pergunta para o programa da semana que vem, você pode comentar aqui nesse vídeo ou então manda lá no meu Instagram, @ViniWeiner Canal Reserva. Beleza? Então, vamos para as perguntas do vídeo de hoje. Vamos começar com uma pergunta feita pelo Marco Pereira. Ele colocou: boa noite, você acha que o Flamengo vai ser campeão de algum campeonato? Marco, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, um abraço para você. Eu acho que sim, eu acho que o Flamengo vai ganhar algum campeonato. É um time muito forte, é um time que vem com a base do Felipe Luiz do ano passado, que ganhou a Copa do Brasil. É um elenco, de uma maneira geral, muito qualificado e ganhou um baita reforço para a sequência do ano, que foi a recuperação do Pedro. Então o Flamengo briga por Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Desses três, vai ganhar os três? Acredito que não. O ano é muito longo, principalmente nas competições de mata-mata, às vezes acontecem imprevistos, mas vendo a consistência do trabalho do Flamengo e os bons jogadores que tem, desses três, a tendência, na minha opinião, é que ganhe pelo menos um. A próxima pergunta foi feita pelo Rian Góes. Ele colocou: quem você acha que vai ganhar o Super Mundial de Clubes? Rian, muito obrigado também pela sua participação, um abraço para você. Olha, fica difícil escolher só entre um time da Europa. Porque qual que é o meu raciocínio? Eu enxergo que o campeão do Super Mundial vai ser um time europeu. Não vejo chance para os times sul-americanos, para os times asiáticos, para os times africanos, porque, óbvio, é uma diferença muito grande de investimento e de qualidade técnica também. Então por que eu não consigo te cravar logo de cara um time europeu para ser o campeão? Porque não sei se todos os times europeus vão levar o torneio a sério. Não sei se todos eles vão entrar de fato 100% na competição. Pode acontecer de repente, um Real Madrid, uma Inter de Milão, um Chelsea, colocar um time alternativo para disputar o torneio. Já que no fim o que realmente vale para esses times europeus é a Liga dos Campeões, são as ligas nacionais deles. Muitos desses times, importante lembrar, que nem queriam disputar a competição, porque acabou que aumentou ainda mais o calendário deles. Então eu acredito que será algum time europeu, mas não consigo te cravar um só por essa questão que eu citei. Quem vai levar de fato a sério? Vamos agora com uma pergunta feita pelo William de Ávila. Ele colocou: Vini, de onde vem a frase "mas você já sabe o porquê"? É para pôr suspense ou é por trabalho? William, obrigado pela sua participação em mais uma semana. Para quem não entendeu o contexto da pergunta, ele está se referindo a uma frase que eu costumo colocar nos shorts aqui do canal. Eu lanço algum assunto e coloco: mas você já sabe o porquê? Você já sabe o que aconteceu? Inclusive, eu coloco tanto essas frases nos vídeos que acabou até já virando uma brincadeira entre eu e os meus amigos. Eu coloco por uma questão de curiosidade mesmo. Nos vídeos da internet, principalmente nos curtos, o que manda para o vídeo ir bem no fim é a retenção, ou seja, quanto tempo as pessoas ficam no meu vídeo. Quando eu coloco uma frase como essa, gera uma curiosidade na pessoa, a chance de ela continuar no meu vídeo é muito maior. Quem trabalha mais com a internet vai entender do que eu estou falando. Então eu coloco por uma questão de curiosidade para poder ajudar na retenção e no fim de tanto eu usar essa frase, ela acabou ficando bem marcada. Próxima pergunta foi feita pelo Miroide Constantino. Ele colocou: acha que a saída do Ancelotti antes do final da temporada é uma boa ideia? Quem seria o substituto ideal? Miroide, grato pela sua pergunta, um abraço para você. Eu acho que o Ancelotti poderia continuar até o final da temporada. Porque assim, a Liga dos Campeões, que era o principal objetivo, o Real Madrid já perdeu. E quando eu tô gravando esse vídeo, a final da Copa do Rei ainda não aconteceu. Então, nem sei te dizer se o Real Madrid foi campeão ou se foi vice para o Barcelona de novo. Mas qual que é a conclusão que eu quero trazer? Que no fim, não vai importar muito trocar de treinador exatamente agora. Você pode manter o Ancelotti até o final da temporada e aí sim iniciar um novo planejamento para a próxima temporada, porque aí você vai ter também a oportunidade de mexer no elenco, onde eu acho que o Real Madrid pecou nessa temporada. Então, o Ancelotti, eu acho que até o final da temporada não vai ser um problema ele continuar. Agora, quem seria, na minha opinião, o nome ideal para assumir?
Eu acho que o Xabi Alonso, que vem sendo o nome mais cotado, seria o nome certo. É um treinador jovem, tem boas ideias, já fez um bom trabalho no Bayer Leverkusen, onde não tem o mesmo nível de investimento com o Real Madrid. E outra, é um cara que já conhece o clube porque ele esteve no Real Madrid como jogador. Eu acho que isso faz a diferença também, porque ele já está habituado a um ambiente de alta pressão, muita cobrança, então acho que seria uma opção interessante. Próxima pergunta foi feita pelo Wilson Freitas, ele colocou: como você enxerga esse ciclo repetitivo de sempre os mesmos treinadores estarem trabalhando no Brasil? Wilson, muito boa sua pergunta, tá? Obrigado pela participação. Eu acho que isso só mostra a mediocridade que o futebol brasileiro acabou entrando nos últimos tempos. A gente fica sempre refém das mesmas opções, e isso impede com que muitas vezes alguns times inovem e, consequentemente, tenham resultados diferentes. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com o Grêmio e com o Fluminense, é muito bizarro. O Grêmio acabou de mandar embora o Quinteiros, e no ano passado o técnico era o Renato Gaúcho. O Fluminense já teve recentemente Fernando Diniz como treinador, ano passado o técnico era o Mano Menezes e agora eles contrataram o Renato Gaúcho. Então o Renato, que era técnico do Grêmio, foi para o Fluminense. E o Mano, que era técnico do Fluminense, foi para o Grêmio. Então a gente sempre fica refém dos mesmos nomes. Podem ver, o Dorival Júnior, que agora a tendência é que seja técnico do Corinthians, vinha nos últimos anos já trabalhando no Flamengo, no São Paulo, no Ceará. Hora ou outra, volta a se ventilar o nome do Fernando Diniz para assumir algum time. Vocês pegam nos últimos anos, ele trabalhou no São Paulo, no Vasco, no Santos, no Fluminense, até chegar na seleção brasileira. E no fim, os times que conseguem prosperar são os que saem um pouco da caixinha. Caso do Flamengo, que foi buscar Jorge Jesus. Caso do Palmeiras, que foi buscar o Abel Ferreira. Aí você pega, por exemplo, o Internacional agora, apostou no Roger, tá dando sequência para ele, tá funcionando. Mas eu acho que isso é ruim. Isso faz mal para o futebol brasileiro, o fato de você ficar sempre batendo nas mesmas teclas. Como é já até uma frase popular. Você não vai ter resultados diferentes se você sempre fizer as mesmas coisas. Quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. Mas é aquilo também. Eu enxergo que muitos times acabam apelando para os mesmos nomes, para os medalhões, para também dar uma tranquilizada na torcida. Por exemplo, o Grêmio agora contratou o Mano, não vi muita gente se opor a isso. E você pega os últimos trabalhos do Mano, não foram bons trabalhos. Mas ele chega no time com o nome, a grife. Agora vamos com uma pergunta feita pelo Gabriel Silva. Ele colocou: Vini, como você teve essa ideia de criar um canal no YouTube falando sobre futebol? Grato pela sua pergunta, Gabriel, um abraço para você. Na verdade, eu já tinha um canal, esse canal mesmo que eu tô gravando hoje, ele foi criado em 2011. A ideia, a princípio, era eu postar desenhos nesse canal. Eu era criança ainda. Depois, eu comecei a fazer vídeos de verdade em 2015. Só que na época eu jogava muito FIFA, então os vídeos aqui no canal eram de FIFA. Então, na verdade, eu já produzia conteúdo para a internet. Agora, a mudança de jogos para futebol, ela veio em 2016, porque os vídeos de videogame não vinham bem, né? Os vídeos de FIFA pegavam ali poucas visualizações, e meu pai e alguns amigos começaram a me incentivar a gravar conteúdo de futebol, porque futebol eu nunca deixei de acompanhar. Sempre fui fanático, tanto por futebol brasileiro quanto internacional. Então acabou sendo uma mudança natural, né? Uma ideia natural, apoiada por amigos e que rapidamente deu muito certo também. Próxima pergunta é do Matheus Martins, ele colocou: o que você acha sobre o Zubeldia? Sou São Paulino e queria saber sua opinião. Para mim, tem que sair já. Matheus, obrigado pela participação no programa de hoje. Vou ser sincero, não sou muito fã do trabalho do Zubeldia. Acho que ele não faz um bom trabalho à frente do São Paulo. Acho que por muitas vezes, até a maneira que ele monta o time, ele engessa o São Paulo. E não estou falando isso dos últimos jogos, não. Mesmo quando ele tem nas mãos Lucas, Oscar, Luciano, antes quando tinha o Caleri, antes da lesão. Eu não via o São Paulo apresentando um bom futebol, não via regularidade no time. O Zubeldia, ele chega a um ponto que ele tranca tanto o jogo que ele dificulta até a vida do adversário de jogar também. Então o São Paulo não joga e o adversário não joga. Eu acho que o São Paulo, com as peças que tem e com o investimento que tem feito, poderia jogar melhor e, consequentemente, resultados melhores viriam também. Eu acho que esse é um ponto que eu pego muito no trabalho do Zubeldia. É um treinador assim do mais baixo nível? Um dos piores que tem na Série A? Eu acho que não. Mas eu acho que o São Paulo poderia fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Eduardo Campos Silva. Ele colocou: canal Dark é mais fácil de ter sucesso do que um canal onde você precisa aparecer? Eduardo, interessante sua pergunta, tá?
selecionei ela para o episódio de hoje. Para quem não sabe, canal Dark é no caso você produzir conteúdo para a internet sem aparecer o seu rosto. Você só usar a voz ou então usar uma voz de inteligência artificial. Olha, Eduardo, eu não acho que um canal Dark seja mais fácil do que você aparecer, porque tem os dois lados. Com o canal Dark, você consegue usar imagens, usar até uma voz, de repente, de inteligência artificial, que você consegue prender as pessoas. Por esse lado, é positivo, você pode crescer mais rápido, mas tem um outro lado de você talvez produzir mostrando o seu rosto, você cria um vínculo maior com o seu público também. Então as duas opções acabam que são muito válidas. Depende do que é mais cômodo para você poder fazer. Se você de repente tem uma rotina muito exaustiva de trabalho, ou você mesmo não quer aparecer, beleza, o canal Dark é a opção. Agora, se você pensa em fortalecer a sua imagem, pensar até em futuramente trabalhar mais com publicidade, aí você focar na sua imagem é mais interessante. Então não acho que tenha um mais fácil. Tem o que se adapta melhor ao seu estilo. Próxima pergunta foi feita pelo Israel Conceição. Ele colocou: o que achou das críticas que o Ancelotti fez ao Endrick nessa semana? Israel, um abraço para você, obrigado pela sua pergunta. No caso, essas críticas que ele está falando são as críticas que o Ancelotti fez depois da vitória do Real Madrid sobre o Getafe na La Liga, onde ele chegou a dizer que o Endrick tinha que, sempre que chegar na cara do gol, chutar o mais forte possível e não querer fazer coisas de teatro, porque clube de teatro não existe no futebol. Então, basicamente, foi essa a crítica. Eu achei as críticas, sendo bem sincero, um pouquinho exageradas, porque já vi jogos em que o Mbappé perdeu gols inacreditáveis, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, e tudo bem, são grandes jogadores e, em termos de hierarquia no Real Madrid, estão bem acima do Endrick. Só que tem a questão também de cara a cara, poxa, você dá uma cavadinha às vezes, você querer driblar o goleiro faz parte do recurso do atacante. Não necessariamente você não está levando a sério. Faz parte, eu acho que é recurso, então sim, acho que ele deu uma exagerada. E outra, eu vi até algumas pessoas comentando em um vídeo que eu fiz nessa semana sobre esse assunto, que o Mbappé não era tão cobrado quanto o Endrick porque ele já tinha, por exemplo, uma Copa do Mundo nas costas. Eu acho que é o contrário. Se o Mbappé é um cara que ele é mais decisivo, mais pronto, mais maduro, eu acho que é dele que você tem que cobrar mais. Porque no caso do Endrick, ele ainda é jovem, está na sua primeira temporada de Europa, ele ainda tem muito a amadurecer. Então se o Mbappé está perdendo mais gols e é um jogador que já tem toda essa maturidade, então o Ancelotti tem que cobrar dele também. Ao menos essa é a minha opinião. Não se cobra só os jogadores jovens e principalmente publicamente. Vamos agora com a última pergunta de hoje. Ela foi feita pelo Bernardo Gomes. Ele colocou aqui: acha que a Kings League vai tomar o espaço do futebol no futuro? Bernardo, obrigado pela sua pergunta, tá? Até coloquei ela como a principal pergunta do vídeo de hoje, porque o assunto Kings League está bem em alta nessas últimas semanas. Inclusive, esse vídeo aqui vai sair no sábado e nesse sábado tem rodada da Kings League. Vou resumir rapidinho para quem não sabe o que é a Kings League. A Kings League ela é uma modalidade nova do futebol 7 que chegou agora no Brasil e tem momentos do jogo, né, de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, joga dado, enfim. É um futebol diferente. Não tem muito para onde correr. Ele é, até como muitos dizem, meio que o TikTok do futebol. Olha, eu pelo menos gosto da Kings League. Eu acompanho as rodadas de segunda-feira, tem ótimos jogadores na competição, o nível de competitividade tá bem bacana, sem contar que a Kings League é uma oportunidade de dar visibilidade para jogadores que têm qualidade, mas de repente não deram certo no futebol 7, não deram certo no futebol de campo, e a Kings League é até uma segunda oportunidade para esses caras. Então, em termos de visibilidade, acho muito fera. Compreendo também quem não gosta da Kings League, ninguém é obrigado a gostar, mas eu acho que é uma coisa que naturalmente nos próximos anos vai ganhar mais espaço sim. Agora, a sua pergunta foi se a Kings League tomaria o espaço do futebol. E aí eu acho que não. O futebol não é uma coisa que surgiu ontem. O futebol, ele é consolidado já há muito tempo, há mais de 100 anos. Sem contar que a Kings League, ela é uma variação do futebol. Então, sem o futebol, ela não existiria também. Então, eu não enxergo o futebol de 11 e Kings League como concorrentes. Enxergo como dois produtos diferentes, mas que podem ser acompanhados paralelamente. Eu acho que o futebol sempre vai ter o seu espaço. E outra, já houve outros momentos em que outras modalidades apareciam e também eram interessantes de serem acompanhadas. Vou dar um exemplo. Quando eu era mais novo, no Esporte Espetacular, às vezes de domingo passavam jogos da Seleção Brasileira de Futsal. E era muito legal acompanhar aquela geração do Falcão. Era bacana.
tinha às vezes no Esporte Espetacular também de domingo, momentos em que eles passavam jogos da seleção brasileira de futebol de areia. Então eram outras modalidades que você acompanhava também, mas nem por isso o futebol perdeu a sua relevância. Então não enxerga a mínima possibilidade da Kings League tomar o espaço do futebol, muito pelo contrário. Eu acho que cada vez mais personalidades do futebol estarão inseridas na Kings League. Jogadores de grande relevância terão times dentro da modalidade, como já acontece principalmente fora do Brasil. O Koundé tem time, o Agüero tem time, o James Rodrigues tem time. Aqui, agora no Brasil, o Neymar é um dos presidentes da Fúria junto com o Chris Guedes. Então eu acho que tem mais chance do futebol invadir a Kings League do que a Kings League invadir o futebol. Agora, queria saber as opiniões de vocês sobre os temas desse vídeo aqui nos comentários. E não se esqueça, quer mandar a sua pergunta para ter a chance de eu responder na semana que vem? Comenta aqui embaixo ou então manda lá no meu perfil, @ViniVarnerCanalReserva no Instagram. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Espero profundamente que vocês tenham gostado. Quem tiver gostado, deixa o like, se inscreva, compartilhe e comente. É isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Varner aqui, valeu, falou e fui!